Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, o capítulo 24, o versículo 14 e 15. Josué, capítulo 24, o versículo 14 e o versículo 15. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz-nos assim a palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 24 do livro de Josué, ele narra o último discurso que Josué fez ao povo de Israel. Discurso esse inspirado pelo próprio Deus, pois no versículo 2 do capítulo que fora lido, antes de Josué iniciar o seu discurso, a Bíblia diz que ele disse: assim diz o Senhor. Então esse discurso foi um discurso inspirado pelo próprio Deus. E nesse discurso nós vemos Deus relembrando o povo de Israel de tudo aquilo que ele havia feito ao seu respeito. O capítulo 1 nos diz que Josué, ele reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciões de Israel, chamou os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e se apresentaram diante de Deus, ou seja, na tenda do tabernáculo. E quando o povo se apresentou diante de Deus na tenda do tabernáculo, aí Josué começa o seu último discurso dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel. E nesse discurso, Josué, ele começa a narrar a trajetória do povo de Israel.
ele começa dizendo que terá o antepassado do povo de Israel, que foi o pai de Abraão. Ele foi idólatra, ele serviu outros deuses, mas Deus, ele chamou Abraão do meio da sua parentela e levou Abraão à terra de Canaã, uma terra que ele havia prometido a Abraão. E a Abraão, Deus, ele deu Isaque. E a Isaque, Deus deu Jacó e Esaú. Ambos se separaram, tanto Esaú como Jacó foram separados. Mas a Bíblia diz que os descendentes de Jacó desceram para o Egito, aonde Josué estava. E lá no Egito, a Bíblia diz que os descendentes de Jacó foram escravizados durante 430 anos. Mas a Bíblia diz que Deus levantou Moisés e Arão para libertar o povo. O povo de Israel viu, contemplou os milagres que Deus havia operado para assim libertar o povo da escravidão. O povo foi liberto, mas a Bíblia diz que Deus os levou até o Mar Vermelho. E no Mar Vermelho havia montanhas tanto à direita como na esquerda, e de frente o mar, e de frente estava o Mar Vermelho. A Bíblia diz que Faraó se arrependeu de ter dado a liberdade do povo juntamente com seus oficiais, e Faraó foi atrás do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus, ele abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. O povo de Israel passou, e Faraó, juntamente com o seu exército, o perseguiu pelo meio do mar. Mas Deus sepultou Faraó e o seu exército no Mar Vermelho. E Deus começa a relembrar o seu povo tudo o que ele havia feito. Deus começa a relembrar o seu povo de como Deus derrotou os cananeus, Deus derrotou aqueles que perseguiram o povo de Israel. Deus relembra o povo de Israel da vitória que eles tiveram em Jericó. Deus relembra o povo de Israel quando Balaque, o rei moabita, perseguiu o povo de Israel e chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas porém não era da vontade de Deus. Quando Balaão abria sua boca para amaldiçoar o povo de Israel, em vez de sair uma palavra de maldição, saía uma palavra de bênção. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus relembra o povo de Israel, usando o seu servo Josué, as vitórias que ele havia dado ao povo de Israel, a conquista da terra de Canaã. Mas Deus também chama a atenção do povo de Israel para o abandono da idolatria, para o abandono dos outros deuses. Aí no versículo 14 a Bíblia diz assim: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor.
Josué estava dizendo, inspirado por Deus, aleluia, agora vocês servem ao Senhor com fidelidade, com integridade. Ainda há no meio de vocês alguns deuses, os mesmos deuses que foram tropeço para os vossos pais. Deitai fora esses deuses, lançai fora a esses deuses, e servi somente ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí no final do versículo, a parte final do versículo, Josué diz assim: hoje vocês escolhem a quem vocês vão servir. Hoje vocês escolhem a quem vocês vão adorar. Porém, eu, Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Esse foi o último discurso de Josué registrado na palavra de Deus. E nesse último discurso, ele demonstra a sua fidelidade a Deus. Ele demonstra a sua adoração a Deus. Vocês escolhem hoje a quem vocês vão servir. Eu já estou velho, eu já estou quase partindo, mas antes de eu partir, vocês saibam de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a presença de Deus estar aqui nesta noite. Aramanaço de Candaraias. Aleluia. Quando nós lemos, irmãos, a trajetória de Josué, esse líder, sucessor de Moisés, nós vemos que ele enfrentou várias batalhas. Mas Deus, ele falou com Josué, dizendo-lhe: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, não temas, não se espante diante dos inimigos, porque aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus, ele exaltou Josué diante do povo, através dos seus feitos e através dos seus milagres e das grandes vitórias que ele havia dado ao povo de Israel na liderança de Josué. E Josué, no final da sua vida, ele se mantém firme, se mantém resistente, e ele incentiva o povo a abandonar os outros deuses e continuar adorando o único Deus que os havia tirado da escravidão, que os havia tirado, aleluia, da escravidão do Egito e guiado eles pelo deserto durante 40 anos e introduzido eles na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Aleluia, Deus! Interessante que quando Josué declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, no servir ao Senhor, na fidelidade ao Senhor,
Josué não inclui só ele, mas no servir ao Senhor, Josué inclui a sua família, Josué inclui a sua casa. Por quê? Porque a família é um projeto de Deus. A família é uma instituição divina. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E todos aqueles que temem ao Senhor, todos aqueles que servem ao Senhor, o desejo do seu coração é introduzir toda a sua família no servir ao Senhor, no adorar ao Senhor, no exaltar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não abra mão da tua família para o diabo. Não abra mão da tua família para a escravidão, mas seja como Josué e profetize e declare: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E através da tua oração, através da tua fé, através da tua adoração ao único Deus, Ele vai salvar a tua família, Ele vai abençoar os teus. Aleluia. Glória a Deus. Servir fala de trabalho, fala de adoração. Os judeus serviam ao Senhor através do trabalho, da sua dedicação e da sua adoração. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, nós vemos Deus salvando uma família, a família de Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor Deus. Em meio à corrupção da humanidade, Noé era justo diante do Senhor Deus. Noé andava com Deus. E quando Deus decide salvar Noé, Ele não introduziu somente Noé no plano da salvação, não, mas Ele introduziu no plano da salvação, Ele introduziu Noé, Ele introduziu a sua esposa, Ele introduziu os seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos para a salvação, que no total dá 8 pessoas contando com Noé. Aleluia. Mas o texto nos diz que somente Noé era justo, somente Noé achou graça diante do Senhor. Aí Deus disse: Noé, eu vou mandar um dilúvio sobre a face da terra. Constrói uma arca, e através desta arca eu vou salvar você e vou salvar a tua família. Aleluia, vou Deus. salvar os teus descendentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque Deus cuida dos descendentes, daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que buscam Ele, daqueles que adoram Ele. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele tem escape para os teus. Aleluia. Deus, Ele tem salvação para os teus. Deus, Ele tem provisão para os teus. Aleluia. Eles não vão perecer, mas ao contrário, o Senhor Deus tem uma arca preparada. Louvado seja o nome do Senhor, para eles entrarem. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está vendo a tua
Aleluia. Arabanaço de candaraias. Levante a tua mão nesta noite e adore o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Se você crê nesta palavra, adore o Senhor Jesus. Glorifique ao nome dEle. Aleluia. Porque a tua família não é para a perdição, não. A tua família é para a salvação. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio na salvação dos teus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus pode libertar a tua filha. Eu creio que Deus pode libertar o teu filho. Eu creio que Deus pode levar. Ai, que glória, aleluia, Deus. Não irão perecer, porque Deus zela pela vida dos teus descendentes. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Rasumana. Ai, chufurimas. Recandara soia maço. Pracho conderaço. Premacho fore candaraço. Premanaya sorefa. Cuiemene candaraço. Primaya sou remaya chufo. Ea candaya chufo maço. Primaya soremaya tuifiaço. Recandarás sobre a chufogema. Puricandoriai choremana sobre. Aleluia, Deus. Purimaya toye fore candará sobre a cho. Purimanaya sobre candaraya sobre a cho. Fore candará sumanaya. Priaya sopa. Priaya cho condera sobre a sobre manaya sobre. Traio fore sobre candará sobre a. Aleluia. Raya manaya sobre candaraya soma. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Aleluia, Santo aleluia, de Deus. aleluia. Espírito Santo do Senhor. Aleluia. 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 Ora somanaya. Assim diz o Senhor nesta noite para você, irmã Maricela. Assim diz o Senhor nesta noite. Minha filha, não temas, não entristeça o teu coração, não entristeça a tua alma, porque eu, Senhor, sou o teu Deus, que cuido dos teus descendentes. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que guardo e os protejo por causa da tua adoração, da tua fidelidade na minha presença. Aleluia, Deus. Provisão. Eu tenho livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Oh, glória, oh, glória. Aleluia. Deus incluiu a família de Noé no plano da salvação. Gênesis capítulo 19, o versículo 12 e o versículo 15 nos fala de Ló e a sua família. Ló habitava na cidade de Sodoma, e a Bíblia nos diz que 2 anjos do Senhor adentraram naquela cidade, e Ló já estava nos portões da cidade.
Quando Ló viu aqueles dois anjos, aleluia, a Bíblia diz que Ló os convidou para irem na sua casa. E de tanto Ló insistir, eles foram na sua casa. Aleluia, Jesus. E eles dormiram ali. A Bíblia diz que os habitantes daquela cidade foram até a casa de Ló. Tentaram entrar na casa de Ló para terem relação com aqueles dois homens que estavam ali. Empurraram a porta, tentaram de todo jeito, forçaram a porta. E eles foram acometidos de uma cegueira. E os anjos disseram a Ló: salva-te, tu e a tua família, porque amanhã nós vamos destruir esta cidade. Mas o que eu acho interessante é que os anjos deram liberdade a Ló, dizendo-lhes: Ló, percorre a cidade, procura algum parente na tua cidade, procura aqueles homens que estão prometidos em casamento para com as tuas filhas. Ló foi até aqueles homens, falaram, pregaram para eles, mas eles não acreditaram. Aí os anjos disseram: então toma a tua mulher e as tuas duas filhas e foge, vai para longe, porque amanhã esta cidade vai ser destruída. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, sabe por quê, irmãos? Porque a família é um projeto de Deus. Deus poderia muito bem salvar só Ló, aleluia, mas Deus disse assim: Ló, vai você, aleluia, vai as suas duas filhas, louvado seja o nome do Senhor, e a sua mulher, glória. Salva-te, escapa-te com a tua vida. E a Bíblia diz que quando Ló foi tirado da cidade, juntamente com a sua família, Deus mandou fogo e enxofre sobre aquela cidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus salva. Deus tem livramento para aquele que teme ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Nesta passagem, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, no cárcere. E à meia-noite eles começaram a louvar a Deus, começaram a orar. E a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto tão grande no cárcere que as portas se abriram e as prisões de todos foram abertas. E o carcereiro responsável pela guarda dos prisioneiros, quando ele acordou, quando ele levantou, ele viu que as prisões estavam abertas. A Bíblia diz que ele tirou a espada para se suicidar, para tirar a sua própria vida, porque ele sabia que ele ia responder diante do jugo romano pela consequência da prisão, dos homens irem embora da prisão. Ele seria morto de qualquer maneira. E ele disse: antes de eu ser morto, eu vou tirar minha própria vida. E Paulo se levantou e disse: não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui, não tire a tua vida. E a Bíblia diz que o carcereiro se prostrou e disse assim: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serás salvo. Aleluia,
Porque a vontade de Deus é que você seja salvo, que a tua esposa seja salva, que os teus filhos sejam salvos. A vontade de Deus é salvar toda a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. E você tem abraçado esta causa, você tem